Marcos 9, do 30 ao 37. Está escrito assim: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele, ou ao Pai, ou ao que me enviou. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Depois nós vamos para o texto, para a exposição do texto. Senhor, obrigado pelo ano que passou. Estamos esperançosos pelo ano que há de vir. Temos alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio do texto que acabou de ser lido. E que nós tenhamos uma compreensão do que devemos buscar nesse 2025. Ajude-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Todo final do ano, os votos são feitos e os votos são refeitos, e nós costumamos desejar aos outros paz, saúde e prosperidade. É o que a gente costuma fazer no final do ano, né? A gente abraça as pessoas e diz: desejamos a você um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita alegria. E além desses votos para o ano que vai entrar, nós também fazemos uma espécie de retrospectiva. E a gente dá uma olhada para o ano que se foi. E nós olhamos para os meses, para as semanas, para os dias. E é sempre possível que, mesmo que tenhamos tido um ano maravilhoso, não estejamos satisfeitos com aquilo que se passou. A gente deseja coisa boa para o ano que vai entrar, a gente faz uma retrospectiva no ano que passou, e mesmo que o nosso ano tenha sido maravilhoso, tenhamos tido saúde, paz, prosperidade, dinheiro, amor, afeto, quando termina o ano, a gente se sente um tanto insatisfeito. A gente se sente um tanto desapontado. Parece que, de alguma forma, mesmo quando o ano é muito bom, não estamos satisfeitos, não estamos felizes, não estamos contentes. E a pergunta é: por que é que isso ocorre? Por que a gente não se satisfaz com o ano que está indo embora? Por que a gente não se contenta com o ano que está partindo? Tem um livro que é um livro de ficção entre um teólogo vivo e um teólogo morto. O teólogo vivo é Alistair McGrath, e ele fala com o teólogo morto, C.S. Lewis, e a ideia é conversando com o C.S. Lewis. E ali, nessas conversas fictícias, há uma resposta que eu acho que ela encaixa nessa nossa insatisfação. C.S. Lewis vai oferecer 3 explicações. A primeira, ele diz: por que é que a gente nunca está satisfeito? Bom,
nós nunca estamos satisfeitos porque a gente procura a coisa errada. Nesse mundo materialista, nesse mundo de coisas, nesse mundo de bens, nós procuramos as coisas erradas. E nós imaginamos que essas coisas erradas vão satisfazer o nosso coração. E é por isso que a gente termina o ano frustrado, porque não deu certo ou nós não estamos plenamente satisfeitos. A segunda resposta que C.S. Lewis nos dá, ele diz que nesse mundo não há nada de bom. Então, se nesse mundo não há nada de bom, não adianta fazermos votos para o ano que vem. Se todo ano a gente sai frustrado, significa que nesse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. E é por isso que é melhor desistir. E olha que coisa interessante. Talvez aqui esteja a resposta a tantos e tantos casos de depressão. Como as pessoas não se satisfazem com esse mundo, elas desistem de procurar satisfação nele, então elas desistem da vida, elas desistem da alegria, elas desistem dos sonhos, elas desistem da família e por aí vai. Então a primeira, nós não nos satisfazemos porque procuramos as coisas erradas. A segunda resposta possível, a gente não se satisfaz porque nesse mundo não tem nenhuma alegria. E a terceira, eu acho que é a resposta certa, a possibilidade certa. A terceira resposta que C.S. Lewis dá, nessa conversa fictícia com Alistair McGrath, é: eu não encontro em nenhuma experiência desse mundo plena satisfação, porque eu não sou desse mundo e eu fui feito para um outro mundo. Olha que interessante. Todo final de ano a gente deseja paz, harmonia, saúde e prosperidade. A gente faz uma retrospectiva e por melhor que tenha sido o ano, a gente se frustra um pouco com aquilo que aconteceu. A gente olha e fala, podia ter sido melhor. E a gente faz isso por quê? Em primeiro lugar, porque talvez a gente procurou as coisas erradas. Ou porque esse mundo não tem nada de bom. Ou, e aqui está a resposta certa, é porque nós não somos desse mundo. Mesmo que tenhamos tido abundância de paz, prosperidade, saúde e riqueza, nós nunca estamos contentes porque nós não fomos feitos para este mundo. Eu e você somos de outro mundo. Eu e você somos peregrinos em terra estranha. Eu e você estamos voltando à nossa pátria. E eu gostaria de pensar nisso, olhando para esse texto. E olhando para esse texto, eu gostaria de propor a vocês 4 desejos para 2025 que se harmonizam com essa nossa realidade de não satisfação com as coisas do mundo e que certamente podem nos dar um ano maravilhoso. Dá uma olhada comigo no versículo de número 30 até o versículo de número 32. Aqui nós temos o primeiro pedido, ou o primeiro desejo para 2025. Acompanhe a leitura comigo. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-los. Nos parece que o erro dos discípulos é um erro que eu e você cometemos em todo o tempo. Eu e você não conseguimos compreender o cerne do reino de Deus. Os discípulos não tinham a compreensão exata do reino de Deus. Os discípulos não compreendiam que Jesus tinha que morrer, que a morte de Jesus era necessária. Eles não entendiam que o Filho do Homem deveria ser entregue. E esta condição era uma condição irreversível. Não poderia ser revogada, não poderia ser
deixada de lado, não poderia ser posta num canto qualquer. Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ser açoitado, Jesus tinha que ser escarnecido, Jesus tinha que ser esmurrado, era necessário que o Filho do Homem morresse. No versículo de número 31 também diz algo necessário. Era necessário também que ele ressuscitasse, mas 3 dias depois ressuscitaria. Essas eram necessidades irrevogáveis do reino de Deus. E Jesus já tinha dito isso por pelo menos 3 vezes. Jesus já tinha dito isso de forma clara aos seus discípulos. Mas os discípulos não compreendiam. Os discípulos não entendiam tais coisas. E assim como eles não compreendiam, eu tenho que dizer que eu e você também não compreendemos. Então, qual é o nosso primeiro desejo? Qual é o nosso primeiro pedido para 2025? O primeiro pedido que eu e você devemos fazer para esse ano que vai entrar é que eu e você compreendamos as realidades do reino de Deus e as realidades do reino espiritual. Era necessário que Jesus morresse. O reino de Deus funciona em outras regras. Era necessário que ele padecesse. Mas os discípulos estavam tão preocupados com as coisas desse mundo, tão preocupados com as coisas desse mundo, que não compreendiam o reino de Deus. Tem uma oração feita por um puritano há muitos anos atrás, e que ele mostra exatamente o que é essa compreensão do reino espiritual. Eu vou citar a oração inteirinha. Senhor, a condenação foi tua, para que a justificação fosse minha. A agonia foi tua, para que a vitória fosse minha. A dor foi tua, para que o alívio fosse meu. As chicotadas foram tuas, para que o bálsamo curador que delas proveio fossem meu. O vinagre e a mirra foram teus, para que o mel e o doce fossem meus. A maldição foi tua, para que a bênção fosse minha. A coroa de espinhos foi tua, para que a coroa de glória fosse minha. A morte foi tua, mas a vida comprada por ela foi minha. Tu pagaste um preço para que eu pudesse desfrutar da sua herança. Isso aqui é o entendimento claro do reino de Deus. O entendimento que por meio da dor é que se encontra as benesses. Por meio do sacrifício é que se encontra a redenção. Primeiro pedido que a gente deve fazer para 2025. Um pedido de outro mundo, um pedido espiritual, um pedido que não venha nos frustrar no final de 2025. O primeiro pedido é que eu e você devemos entender as realidades do reino de Deus e entender que o reino de Deus funciona em outra rotação, em outra dimensão, em outra realidade. Segunda coisa que eu e você devemos pedir, olha aqui comigo no versículo de número 30 até o versículo de número 34. Tendo eles partido para Cafarnaum, e estando Jesus em casa, interrogou os discípulos: do que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Bom, a primeira necessidade que nós temos é de entender o reino de Deus. Esse é o primeiro pedido. Mas nós devemos também compreender que diante de Deus, eu e você andamos desnudos em 24 e estaremos desnudos em 25. Os discípulos achavam que Jesus não estava ouvindo a conversa deles. O texto não diz se Jesus estava na frente, se Jesus estava atrás, se Jesus estava do lado. O texto não fala isso. O texto diz apenas que Jesus havia ouvido a conversa que os discípulos tinham tido. Os discípulos não compreendiam que Jesus operava em outra dimensão,
que o reino de Deus funcionava de outra forma. Os discípulos não haviam compreendido nem a realidade do rei, nem a realidade do reino. E por que eu estou dizendo que eles não haviam compreendido? Ora, porque eles estavam discutindo qual deles era o maior. Pensa comigo, esses homens eram pescadores, esses homens eram pecadores, esses homens não tinham nem sobrenome, não eram eloquentes, não eram importantes, não eram endinheirados, não eram ninguém. E 3 anos andando com Jesus foi o suficiente para eles se acharem importantes. Qual deles era o maior? Qual dos discípulos era o líder dos demais? E se a gente for bem sincero, eu e você somos muito parecidos com esses discípulos. E sabe por quê? Porque quando a gente chega na igreja com um senso de pequenez. A gente olha para Deus, olha para a grandiosidade de Deus, a gente olha para a igreja e a gente fica deslumbrado com essas coisas, mas passa pouquíssimo tempo, a gente já está brigando para ver quem é mais importante, quem faz melhor, quem faz mais coisas, quem faz as coisas mais contundentes. Pois é, os discípulos do antigo, da antiguidade e os discípulos da modernidade são iguaizinhos. E quando eles são pegos no pulo, eles ficam em silêncio. O versículo de número 34 diz que eles guardaram silêncio, mas eles guardaram silêncio. Ao invés deles falarem com Jesus e dizer, não, Jesus, espera aí, a gente estava discutindo mesmo para saber qual de nós era mais importante, qual de nós era mais poderoso, qual de nós mereceria mais cargo. Quando eles foram pegos pelo Senhor Jesus, o que eles fizeram? Guardaram silêncio. Isso não é novidade. Assim como as crianças, quando são pegas em alguma coisa errada, ficam quietas e escondem, eles herdaram isso de Adão e Eva, porque Adão e Eva, quando foram pegos em flagrante do seu pecado, se esconderam e ficaram quietinhos. E aqui está o nosso segundo pedido para 2025. Se o primeiro pedido é que eu aprenda sobre o mundo espiritual, o segundo pedido, que eu aprenda a confessar os meus pecados para Deus o mais rápido possível. Eu e você passamos 2024 nus diante de Deus. Eu e você estaremos 2025 tão nus quanto. Não adianta escondermos os nossos erros, as nossas debilidades, as nossas perversões, os nossos desvios, porque Deus enxerga a miséria da nossa alma. Então, 2025, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir aquele conselho dado por Davi, lá no Salmo de número 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, para que o Senhor venha perdoar as iniquidades do meu pecado. Primeiro pedido, 2025, que eu entenda que o reino de Deus opera em outra dimensão. Segundo pedido, que eu não esconda as minhas misérias de Deus, porque Ele está vendo quais são as minhas debilidades. Terceiro pedido surge aqui no versículo de número 35. Olha comigo o versículo de número 35. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, que graças a Deus que eu não sou como Jesus. Jesus acaba de pegar os discípulos na mentira. Acaba de descortinar a alma dos discípulos. Os discípulos estão brigando para ver qual deles é o mais importante. E o que Jesus faz? Jesus senta com eles e vai ensiná-los.
E assentando, chamou os 12 e começou a instruí-los. Se eu fosse o Senhor Jesus, depois de 3 anos de caminhada, sabendo que aqueles homens não passavam de pescadores, eu daria uma bela coça em cada um deles. Eu daria uma surra em cada um deles. Diria, não é possível que depois de 3 anos vocês não entenderam que eu preciso morrer para ressuscitar, que vocês não podem brigar por título, por cargo, por posição. Eu desisto de vocês. Se eu fosse o Senhor Jesus, eu teria desistido de todos eles. Mas graças a Deus que eu não sou o Senhor Jesus, graças a Deus que o Senhor Jesus não fez isso, ao contrário, o Senhor Jesus foi instruí-los. O Senhor Jesus foi direcioná-los. Como um mestre, ele chamou os seus discípulos para um tete-a-tete. E ao invés de um puxão de orelha, ele simplesmente disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Perceba que o Senhor Jesus não questiona em momento algum o desejo de ser o primeiro. Ele não vai dizer para os discípulos: está errado querer ser o primeiro. Não tem como ele impedir isso, isso é da natureza humana. Eu e você, como seres humanos, queremos ser o primeiro. Isso é natural, não tem como tirar essa competição, essa competitividade do nosso coração. Fomos feitos para avançar, fomos feitos para conquistar, fomos feitos para descobrir. O que ele vai dizer? Ele vai somente ensinar que ser o primeiro deve fazer com que essa pessoa seja o servo de todos. O que Jesus está ensinando é que para ser o primeiro é necessário servir. E Jesus não está ensinando nada diferente do que ele mesmo detinha. Ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Mesmo sendo o maior, ele se fez o menor. Se esvaziou, se tornou obediente até a morte. A morte dele foi morte de cruz. E depois de todo o esvaziamento, é que ele foi exaltado. O Senhor Jesus se humilhou de tal maneira que ele desceu às profundezas da sua criação. E as profundezas da criação é a carne humana. A carne humana foi o local mais baixo que Jesus pôde ir. Ele, mesmo sendo grande, mesmo sendo primeiro, se esvazia, se transforma no último e serve a todos os demais. Aqui está o terceiro pedido. Primeiro pedido para 2025, que eu entenda o reino de Deus e o mundo espiritual. Segundo pedido, que eu confesse os meus pecados, porque Deus vê o meu coração. Terceiro pedido, que eu não se esqueça que ser grande é ser servo. Que eu e você não nos esqueçamos que neste mundo sucesso tem a ver com status, tem a ver com grana, tem a ver com poder, tem a ver com prestígio, tem a ver com privilégio. Mas no mundo de Deus, sucesso tem a ver com serviço. Qual é o desejo que eu tenho que fazer em 2025? Senhor, que eu seja mais espiritual. Segundo desejo para 2025, Senhor, que eu confesse os meus pecados com mais facilidade. Terceiro desejo para 2025, Senhor, que eu possa ser grande, grande, grande no reino de Deus, servindo a tudo e a todos. E nós chegamos aqui no último pedido, nós chegamos aqui no último desejo. No versículo de número 36, diz a Bíblia que Jesus trouxe uma criança. No versículo de número 36, Jesus coloca essa criança no meio dos discípulos e toma essa criança nos braços. E esta cena é a cena em que o Senhor nos ensina qual deve ser
o nosso desejo, último desejo para 2025. Reconstrói toda a história. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era o centro das missões do Senhor Jesus. Os discípulos no caminho para Cafarnaum estão brigando para saber qual deles era o maior, qual deles era o mais proeminente. Nesse caminho, talvez nesse mesmo caminho, a mãe de um dos discípulos estava brigando para que Jesus desse uma posição de destaque para os seus 2 filhos. Jesus vai revelar o coração dos discípulos, vai mostrar que o coração dos discípulos precisava de correção, e Jesus vai fazer isso de uma maneira fabulosa. Ele vai pegar uma criança e vai colocar essa criança no centro da conversa. No século 21, que é o período de vida em que eu e você estamos, as crianças são supervalorizadas. As crianças têm até um estatuto da criança e do adolescente. Na nossa sociedade, as crianças têm um local de honra. Basta você ir até o supermercado, você vai ver que tem seções inteiras para as crianças. As crianças na nossa sociedade são hipervalorizadas. Mas na sociedade de Jesus não era assim. Na sociedade de Jesus, uma criança não serviria para nada. Naquela sociedade, só tinha valor um homem livre. Depois disso, vinha um escravo, porque o escravo trazia algum tipo de lucro. Depois do escravo, vinha a mulher, porque a mulher podia gerar filhos homens. E depois desses filhos homens, vinham as crianças. Ninguém perderia tempo com uma criança naquele tempo. Ninguém perderia sua agenda para brincar com uma criança, para abraçar uma criança, para colocar uma criança no centro da conversa. E é por isso que Jesus vai dar dezenas de exemplos com crianças. É por isso que Jesus vai dizer que para ser um bom cristão tem que ser como uma criança. Quem recebe uma criança recebe o reino de Deus. Quem age como uma criança tem por herança o reino de Deus, porque dos tais pertence o reino dos céus. Então Jesus vai dar inúmeros exemplos. Mas aqui nesse texto, ele vai interromper a agenda dos discípulos e vai colocar uma criança no local de destaque. O que Jesus está nos ensinando aqui? O que Jesus está nos instruindo? Jesus está dizendo que eu e você devemos colocar no local de mais importância aquelas coisas que têm menos importância na nossa sociedade. Pense comigo, quais são os cargos que não têm a menor importância? Pensemos na igreja. Qual é o cargo na igreja que não tem a menor importância? Não tem a menor importância quem limpa o banheiro. Não tem a menor importância quem varre o chão. Não tem a menor importância quem abre a porta. Na nossa sociedade existe uma multidão de pessoas que não tem a menor importância. Nós não nos importamos com os moradores de rua, nós não nos importamos com os idosos, nós não nos importamos com os pobres, nós não nos importamos com uma classe gigantesca de pessoas. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está colocando aquilo que não servia para nada e colocando no centro da conversa. Quando ele coloca uma criança no centro da conversa, ele inverte a ordem da sociedade. E olha que coisa extraordinária. Olha o versículo de número 37. Qualquer que recebe, percebe a quantidade de vezes que recebe, que o verbo receber se repete. Qualquer que recebe uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Olha que interessante o que ele está dizendo. Todas as vezes que nós colocamos no centro aquilo que é periférico, nós estamos colocando Deus no centro das escolhas, Deus no centro das agendas, Deus no centro da história.
Então, qual é o próximo desejo que a gente deve ter para 2025? Eu quero que nesse ano de 2025 eu possa colocar no centro da minha agenda aquilo que realmente importa, ao invés de colocar no centro da minha agenda tudo aquilo que não vale nada. Jesus não está preocupado qual dos discípulos é o maior. Jesus está preocupado em colocar uma criança e dizer: quem recebe essa criança recebe a mim e recebe ao Pai. O que eu estou querendo dizer? Que nesse 2025, eu e você devemos trabalhar pelas coisas que de veras importam. Devemos trabalhar pelo bem-estar da igreja, pela limpeza da igreja. Devemos trabalhar pelo acolhimento das crianças, dos idosos, dos pobres, dos necessitados. Devemos trabalhar para que a nossa igreja possa amar e amar de verdade. Se você quiser um 2025 incrível, coloque essas coisas do outro mundo em prática. Eu sei que você já fez a listinha. Qual é a listinha? Ganhar muito dinheiro? Qual é a listinha? Viajar para o exterior? Qual é a listinha? Ir para a academia? Qual é a listinha? Melhorar de saúde? Qual é a listinha? Trocar de carro? Está aí a sua listinha. Não tem problema você fazer essa listinha. Mas eu gostaria de sugerir uma outra também. Primeira lista para 2025, que eu entenda que o reino de Deus é diferente do que o nosso. Segunda coisa, que eu confesse os meus pecados a Deus sem precisar ser castigado por Ele. Terceira coisa, que eu saiba que o maior é o menor, que aquele que é o primeiro é o que mais serve. E quarta e última coisa, que eu coloque no centro da história aquilo que de veras importa. Que eu coloque no centro da minha vida servir ao próximo. Que eu coloque no centro da minha vida receber aqueles que não são recebidos. Que eu coloque no centro da minha vida fazer aquilo que ninguém quer fazer. Que eu coloque no centro da minha vida as crianças, os velhos, os órfãos, as viúvas, a limpeza, o banheiro, o chão e o serviço. Que em 2025 eu possa me parecer com o Senhor Jesus e ao invés de ficar brigando por status, eu resolva servir aqueles que nada têm. Que eu entenda o reino de Deus, que eu confesse os meus pecados, que eu entenda que o primeiro é o servo de todos e que por fim as ações indignas são as que mais valem no reino de Deus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos pedir isso para Deus nesses instantes finais do nosso ano e do nosso culto. Vamos pedir para Deus que nesse ano que se inicia, nós sejamos mais crentes, nós sejamos mais sensíveis à voz do Espírito, nós sejamos mais rápidos para confessar os nossos pecados, nós sejamos mais prontos para servir e nós sejamos mais atentos para colocar no centro da nossa vida o que de fato importa, ao invés de colocarmos no centro da nossa vida aquilo que não vale nada. Oremos. Senhor, quando o ano termina, a gente olha para trás e fica sempre a impressão de que as coisas não deram certo. Termina o ano e nós estamos insatisfeitos. E o motivo dessa insatisfação é que não fomos feitos para esse mundo. Então nós queremos um 2025 cheio de satisfação. E para isso, queremos nos comprometer contigo em fazer coisas ou em ter coisas que não são desse mundo. Queremos entender o reino de Deus. Que nesse 2025, eu e meus irmãos, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Sejamos sensíveis à voz do Espírito. Compreendamos que o reino de Deus opera em outra dimensão, com outra agenda. Que o sofrimento faz parte do pacote. Que o choro, a lágrima e a dor é bem-aventurança. Que a fome é alvo meritório, que a angústia e a dor são atos que nos aproximam do Senhor. Que a gente compreenda em 2025 que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Que a gente entenda que não tem como fugir do Senhor. Que o Senhor percebe as nossas discussões, as nossas intenções. Se a gente vive querendo ser o maior, o melhor, o mais perfeito, o mais aplaudido, o Senhor está vendo. E nesse sentido,
não existe um local nesse universo em que a gente possa se esconder. Então, se nós não podemos esconder as nossas misérias, as nossas mazelas, as nossas inadequações, que eu e meus irmãos em 2025 aprendamos a confessar os nossos pecados rapidamente. Sim, que quando a gente for pego em flagrante, pecaminoso, a gente possa confessar ao Senhor os nossos pecados e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, me corrige aqui, não me castigue, me molde para que eu venha a ser parecido com seu filho. Terceira coisa, que eu e meus irmãos compreendamos que o reino de Deus é diferente desse mundo. Nesse mundo, quem é o primeiro é o que menos serve, é o que é mais servido, mas no reino de Deus, o primeiro é o servo de todos. Assim como Jesus foi o primeiro e servo de todos. Que eu e meus irmãos entendamos que ser o primeiro não é o problema. O problema é ser o primeiro com as leis desse mundo, dentro das leis ou dentro da casa de Deus. Então que a gente entenda que se alguns de nós querem ser primeiros dentro da igreja, esses devem servir a todos, devem ser o servo de muitos. E que nesse ano de 2025 a nossa primazia seja evidenciada no serviço. E por fim, que a gente coloque no centro da nossa vida aquilo que realmente importa. E o que importa não são os cargos, os títulos, os bens, mas o que importa no reino de Deus é uma criança, é um idoso, é uma mulher, é um pobre, é um órfão, é uma viúva, é um andarilho, é um faminto, é um banheiro, é um chão, é uma pia, é uma porta, enfim. As coisas que ninguém dá valor são de fato aquelas que são as mais valorosas. E que eu e meus irmãos aprendamos a pegar uma criança no colo e colocar essa criança no centro da nossa história. Que eu e meus irmãos aprendamos que aquilo que mais importa no reino de Deus é o que menos importa no mundo. Que eu e meus irmãos compreendamos que uma vida de sucesso em 2025 é uma vida que serve àqueles que não têm valor e faz aquilo que ninguém admira. Nos ajude então a esses desejos. Que em 2025 sejamos espirituais, confessemos os nossos pecados, sirvamos a todos e coloquemos no centro da nossa vida aquilo que menos importa. E que no final de 25 a gente possa olhar para trás e ter uma sensação diferente desta que nós estamos tendo nesta noite. Isto é, de inadequação, de falta de satisfação, de falta de contentamento com o 2024 que passou. Se a gente seguir esses passos bobos, tolos, é certo que nós teremos um espírito renovado em 2025. E também é bem provável que a gente chegue no final do ano que vem muito contentes com o nosso desempenho em 2025. É isso que nós queremos. Nós queremos no próximo ano nos enchermos de contentamento. E é por isso que a gente está fazendo votos de coisas espirituais, não de coisas meramente materiais. Traga o reino de Deus a nossas vidas, para que sejamos plenos e cheios do seu Espírito neste ano que se inicie. E repletos do Espírito Santo, vivamos uma vida contente, satisfeita e feliz daqui para frente. Essa é a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.